Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa cápsula de café, uma aula expressa com conhecimento em linguagem possível e acessível, oferecida aqui pelo Instituto Café com Vinho e Psicanálise. Eu sou Luzia Zanluc e o tema da cápsula de hoje é manejos, dispositivos e intervenções. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre intervenções e manejos clínicos na psicanálise. E a ideia não é trazer uma lista de técnicas prontas, mas sim refletir sobre como certos dispositivos e intervenções funcionam na clínica. Quando nós falamos em manejo, estamos falando de um ato que o analista sustenta no encontro com o paciente, sempre singular, sempre implicado na estrutura e na transferência, sempre bom lembrar, né? E para começar, eu quero falar sobre o divã. O divã é talvez o dispositivo mais associado à psicanálise. É quase uma marca registrada, né? Mas nós precisamos nos perguntar, qual é a função do divã? Será que ele sempre é necessário? Será que precisa ter aquele formato tradicional de couro parecido com o dos filmes? Bom, galera, a função do divã é permitir que o sujeito tenha um espaço livre de associação, um espaço em que a fala possa fluir sem que o olhar do outro, o olhar do analista, se imponha sobre o analisante. E ao retirar o olhar, a centralidade da cena se desloca para a palavra do analisante. O que está em jogo não é o objeto físico em si, então, mas sim o lugar simbólico que ele instaura. O Freud introduziu o uso do divã para facilitar o que ele chamou de associação livre, mas também porque ele se sentia desconfortável em manter o olhar direto para o paciente por muito tempo. Então, desde o início, o divã já aparece como uma solução prática ali para o próprio Freud, mas que acabou se transformando em um dispositivo técnico clínico. Quanto a isso, é importante destacar que a ideia do divã ter surgido para apaziguar um desconforto do Freud não diminui de forma alguma sua função. O desconforto não era por acaso, né, gente? E o Freud estava experimentando, vendo que funcionava, e o divã é um desses exemplos de experimentação dele. Agora, será que todas as estruturas vão para o divã? Bom, na neurose, sim. O divã opera como um espaço privilegiado para que o trabalho da transferência e da interpretação aconteça, porque ele auxilia na função de grande outro destinado ali ao analista e facilita ao paciente projetar no analista sem se sentir conversando com o igual, sabe? Já na psicose, muitas vezes o manejo se dá frente a frente, porque o olhar pode ser uma referência de sustentação, e o divã pode produzir uma angústia em excesso, desorganizando a psique, trazendo paranoia e até mesmo crises psicóticas. E na perversão, também pode haver o uso do divã, sim, mas a posição frente a frente, em alguns casos, ajuda o analista a manejar a cena sem entrar na sedução do paciente. E quanto ao formato, hein, gente? Será que precisa ser aquele divã tradicional? A resposta é não, porque o que importa é a função simbólica que ele ocupa. Então, pode ser um sofá, uma poltrona, ou o que estiver disponível ali, desde que o paciente esteja virado de costas para o analista, evitando o contato visual. A função do divã vai estar sendo cumprida, não se preocupem. Porém, um divã tradicional, um sofá, são mais recomendados, por serem mais confortáveis mesmo. E o dispositivo é instaurado na transferência, e não garantido pelo objeto em si. Então, um sofazinho bem gostoso, tá ótimo. O mais importante é não cair na lógica da romantização do divã, gente. O risco de transformar esse divã num fetiche técnico pode acontecer sim, como se ele por si só já fizesse análise. Então, cuidado, tá? Quando nós pensamos no divã, nós precisamos lembrar, não é o móvel que importa, mas o lugar que ele ocupa no processo, como suporte para a fala do analisante e para o ato do analista, certo, galera? Agora, gente, nós vamos passar para um outro ponto, que é central também, enquanto um manejo, tá? Que são as intervenções do analista diante da fala do paciente. E aqui é importante diferenciar alguns desses termos que, à primeira vista, podem parecer semelhantes, mas que na clínica têm funções muito diferentes. E eu vou começar com a diferença entre pergunta e questionamento. A pergunta, pura e simples, no sentido comum, busca uma informação mesmo, é uma coleta de dados. E o analista, quando faz uma pergunta direta, como você agiu nessa situação, ou como foi tal situação, pode estar apenas colhendo informações, e não conteúdos do inconsciente ali. Já o questionamento, gente, tem como objetivo
provocar uma reflexão. Ele abre um espaço, desloca o sujeito, provoca o surgimento do desejo. O questionamento não é me diga isso, me fale aquilo, o que isso ressoa em você, mas é um convite para que o analisante se implique na sua fala. Por mais que tenha o tom de pergunta, um questionamento reúne conteúdos trazidos pelo paciente e tem uma certa função provocadora, então. Muitas vezes reúne falas dos pacientes e vai reorganizando isso em forma de questão, para que o paciente possa refletir sobre o que ele mesmo disse, tá? Mas tem outros manejos aí na clínica, eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, nós podemos pensar também numa diferença entre apontamento e comentário. O apontamento é um gesto mínimo, onde o analista vai destacar algo que o sujeito disse, devolvendo para ele a sua própria fala, né? Só que muda o tom, não é uma pergunta, ela tem mais um tom de afirmação, ela não tem aquele caráter de questionamento, não necessariamente vai ter o efeito de provocar uma reflexão, mas sim como um choque, né? Como algo ali que o analisante tem devolvido para ele e pode refletir em outro momento, ou mesmo não refletir, ficar apenas com aquele choque mesmo, que também é importante. É quase como segurar um pedaço do discurso do paciente e devolver para ele ressoar ali em algum momento, tá? Já o comentário, por outro lado, gente, corre o risco de virar uma conversa, um bate-papo explicativo, que pode até deslizar para a psicologia. Enquanto o apontamento mantém o sujeito na relação com o inconsciente, o comentário pode devolver sentido demais, fechando um espaço onde deveria se abrir para o diálogo ou mesmo para a associação livre, né? Por mais que ele possa acontecer eventualmente, é importante ter cuidado, pois ele pode quebrar o curso da análise. E é sempre bom lembrar, gente, que todas as ações do analista em relação ao paciente, todas elas são interventivas, tendo intenção ou não de ser, todas elas são. Então, saber o que é cada uma e também entender quando usar ou não é um refinamento do nosso trabalho. Logicamente, as coisas escapam, né? E nós não precisamos ficar o tempo todo com medo, nos policiando para não errar, pois as nossas falhas também têm função, as nossas falhas também são intervenção. Mas é importante saber o que está fazendo na clínica, né? E bom, chegamos então à tal da interpretação psicanalítica. O Freud colocava a interpretação em um lugar de dar voz a algo que estava recalcado, trazendo ali para a consciência um material inconsciente, mas que estivesse ali quase para ser revelado pelo próprio paciente. Já o Lacan vai radicalizar, como sempre, né? Ele diz que a interpretação não é um esclarecimento, coisa nenhuma, não é uma explicação. A interpretação deve operar como um corte na cadeia significante, introduzindo um ponto de estranhamento, algo que faz um furo no discurso do paciente. Mas nada disso nos diz quando interpretar, né, gente? Mas calma aí. O risco é usar a interpretação como recurso automático, quando o silêncio incomoda, ou quando nós queremos mostrar que estamos atentos, como falando algo importante para o paciente, para mostrar que a gente está ali com ele. E a interpretação, gente, é um contrato, né? É algo que só funciona se surgir no tempo do analisante, no tempo correto. E, além disso, esse efeito depende da estrutura do paciente. Por exemplo, na neurose, a interpretação simboliza e pode operar como uma chave de leitura, uma forma de olhar o mundo a partir daquela junção de conteúdos que o analista traz para o paciente. Já na psicose, muitas vezes, a construção é mais indicada e menos a interpretação, porque a construção conjunta ajuda o sujeito a se organizar, organizar a sua experiência, e já a interpretação pode desorganizar, sim, o paciente, como eu falei. E já na perversão, gente, a interpretação pode funcionar como uma pontuação, marcando os limites da cena sem pretensão de desmascarar o sujeito, mas sim de restabelecer a relação e a posição da dupla analítica. E uma coisa fundamental de lembrar é que interpretar não é ensinar, não é moralizar e muito menos explicar a vida do paciente, né? Interpretar é intervir no discurso do paciente, de modo a tocar, linkar ali, reorganizar os conteúdos que já foram trazidos pelo paciente. Então, interpretação é o que a gente menos faz na clínica. Nós fazemos muitos apontamentos, nós fazemos muito questionamentos, que têm efeitos muito semelhantes, inclusive, à interpretação. Mas interpretar é algo para ser reservado para depois de muita escuta, tá, gente? Bom, uma outra coisa legal de nós diferenciarmos aqui é o contrato terapêutico e o contrato analítico, que são coisas diferentes, tá? O contrato terapêutico é algo de um acordo inicial ali que se faz quando se recebe um paciente novo. O tempo, a frequência, os honorários, as regras básicas. E esse contrato não é apenas administrativo, ele também inaugura a cena analítica e demarca ali um enquadro, estabelece os contornos da relação, e isso é muito importante.
Mas nem tudo pode ser regulado por esse contrato. E aí que entra o contrato analítico. O contrato não é descumprir o contrato, mas responder ali a demanda do paciente com um ato clínico, um ato analítico. Por exemplo, a própria interpretação tem esse papel de contrato, né? Uma outra forma de pensar o contrato é, por exemplo, quando o paciente falta a sessão. O contrato diz que a sessão deve ser paga e pronto, né? Mas se o paciente falta como uma forma de acting out, por exemplo, a resposta do analista pode não ser simplesmente pague a sessão e pronto, acabou. O analista pode, naquele caso, questionar sobre esse tema, por exemplo. Isso seria um outro exemplo de contrato, alguma coisa assim que a gente produz a partir de um ato do paciente, né? Então, o contrato é todo o ato ético do analista frente à singularidade da cena, né, trazida ali pelo nosso paciente, pelo sujeito. E falando em cena, gente, nós precisamos destacar a importância do discurso do paciente. E aqui eu quero brincar com um trocadilho que eu gosto bastante, que é que o paciente diz o curso da análise. O que o paciente nos diz, nos traz, é o que coloca em curso dentro da análise. E a fala não é um mero relato, não é só uma descrição de fatos da vida da pessoa. O discurso do analisante é o próprio material da análise. E o manejo do analista é sustentar a transferência para que esse dizer produza efeitos de verdade na vida dessa pessoa. E nesse diz o curso que o inconsciente vai se manifestar. E é nesse espaço que a análise se faz, né, gente? E eu sei que isso pode parecer óbvio, simples para muitos de nós, mas o objetivo dessa cápsula expressa de café e conhecimento é justamente dizer o óbvio, o simples, o comum, que às vezes escapa do nosso dia a dia de estudos. E para terminar, eu quero trazer a diferenciação fundamental entre sintoma com TH e sintoma normal aí, para a gente fechar a nossa cápsula de hoje. Bom, gente, o sintoma para o Freud, como vocês sabem, é uma formação do inconsciente. É uma metáfora, uma substituição ali, uma solução de compromisso entre desejo e defesa. É um arranjo psíquico que o paciente faz no inconsciente para sustentar o desejo e as repressões que ele tem, tá? E esse sintoma carrega uma mensagem cifrada que pode ser interpretada ali pelo analista. Já o Lacan, no seminário 23, vai introduzir um outro conceito com esse nome, né? Ele vai falar do sintoma com TH. E esse sintoma não é uma metáfora a ser decifrada como o sintoma lá do Freud, né? O sintoma sem TH. Mas é, na verdade, uma invenção muito singular, uma forma que o sujeito amarra os três registros, real, simbólico e imaginário. Seria aquilo que funciona como uma suplência, como uma metáfora paterna ali para o sujeito, né? E na clínica a gente faz essa diferença e isso é muito crucial, tá? O sintoma sem TH é aquele que nós vamos interpretar, nós vamos compreender, nós vamos questionar, nós vamos tensionar junto ao paciente. E já o sintoma com TH não se interpreta, né? Ele se sustenta. O analista pode ajudar o sujeito a se apoiar nesse modo singular de amarração e sem pretender dissolvê-lo, né? Quer ver um exemplo? Na neurose, nós lidamos com sintomas, né? Como se fossem as mensagens, então, do inconsciente. Mas na psicose, muitas vezes, nós encontramos sintomas com TH que são como soluções inventadas para estabilizar o sujeito ali. Então, o delírio ou alucinações, nesse sentido, não são vistos como sintomas a serem tensionados, questionados, mas como uma parte da estrutura de sustentação da existência daquela pessoa. E não se pode simplesmente quebrá-la, então nós não vamos interpretá-la, não desse modo tradicional aí da neurose, tá? Então, se o sintoma é um enigma que pede leitura, o sintoma com TH é um modo de existência, né? É uma criação necessária ali. Então, sustentar essa estrutura é o manejo nesse tipo de caso. Então, eu gostaria de retomar a ideia inicial dessa cápsula, que é manejo não é técnica rígida e não é manual de instrução, manejo é ato clínico, é ética em ação. O divã, as perguntas, a interpretação, o contrato, o discurso, o sintoma e o sintoma com TH, todos esses elementos só fazem sentido na singularidade de cada encontro. Então, tomem essas explicações como um norte para o estudo de vocês, e não como uma regra de manual para seguir cegamente, tá bom? E, inclusive, eu vou deixar algumas questões aqui para a gente pensar junto nos encontros, tá? Como diferenciar o momento certo da interpretação de um simples apontamento? O que fazer quando o divã não funciona? Até onde o contrato deve ir sem se transformar em burocracia? Essas perguntas, gente, não tem resposta única, mas é nelas que a psicanálise se sustenta, no trabalho de pensar e de escutar o caso a caso. Então, eu vou retomar aquela pergunta que eu deixei aberta, que eu sei que vocês são curiosos.
qual é o momento certo de interpretar. E eu sei que vocês vão ficar muito bravos comigo quando eu disser quando você sentir que deve, tá? Mas calma, que na supervisão a gente conversa um pouco mais. Então eu vou ficando por aqui e vejo vocês na terça-feira na supervisão. Um beijo, tchau, tchau.